No final de 2016, chegou às livrarias brasileiras a obra O Caso Lula, a luta pela afirmação dos direitos fundamentais. A obra, coordenada por advogados do ex-presidente, no processo do Triplex do Guarujá, reuniu artigos de 22 juristas, demonstrando que seriam violações cometidas pela Operação Lava Jato, no processo que resultou na prisão de Lula. Recentemente, o livro ganhou também uma versão em espanhol. Conversa conosco no Mundo Político Mariá Brochado, que é professora de Filosofia do Direito da UFMG e uma das autoras da obra. Mariá, seja muito bem-vinda ao Mundo Político mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigada, Ritor. Mariá, o caso Lula, o livro reúne artigos de 22 juristas brasileiros a partir do famoso processo do Triplex, como a gente disse aqui no início da entrevista. Por que agora essa edição da obra em espanhol? A ideia do projeto, né, que como você disse, foi capitaneado pelos advogados, mas que também temos professores aí, inclusive um professor da PUC, e eles têm uma editora, é de que pudesse divulgar, assim, aos 4 cantos do mundo, né, a casuística mais lida, menos jornalisticamente e mais sob o ponto de vista mesmo de uma análise técnico-jurídica mais consistente, mais aprofundada. Então, nós temos a programação, inclusive o conselheiro da rainha, o Gottfried, ele fez o prefácio da obra e já havia a proposta inicial de que nós pudéssemos fazer a publicação em 5 idiomas. Então nós estamos começando pelo espanhol, lançamos agora na Argentina, vamos agora fazer a publicação em inglês e francês, e na sequência também temos pretensões aí de fazer em outras línguas. Maria, a análise e a discussão desse processo contra o ex-presidente envolve variados e até polêmicos aspectos jurídicos. É possível falar em um eixo central, uma tônica que permeia essa publicação? Eu acho que a tônica primeiro, trazer juristas altamente qualificados e que possam falar nos vários vieses da questão, sempre de maneira transversal, tratando técnica, do ponto de vista técnico-jurídico, mas também no aspecto conjuntural. O meu capítulo, por exemplo, eu abordei presunção de inocência e verdade processual, que são 2 critérios muito importantes, né, na Constituição do Processo Penal e particularmente em estados, né, Estado democrático de direito. Então, o eixo é discutir a juridicidade sem perder o foco na extensão social do que o jurídico promove. Uhum. O livro ele é organizado, então ele é coordenado, na verdade, né, por advogados que defendem o ex-presidente Lula. Isso, de alguma forma, no meio jurídico, não lança aí uma dúvida ou questionamento sobre a publicação, em que pese ela ser composta por artigos aí de mais de 20 juristas, professores de renome? Eu tive toda a liberdade, que eu chamo de liberdade de cátedra, para poder escrever o meu capítulo. E em momento algum houve por parte dos coordenadores da obra uma setorização discursiva ou dialógica. Eu não faço uma defesa do presidente, porque o objetivo do artigo era discutir aquela categoria e no que ela implicava sob o ponto de vista do processo dele. Então, o que eu quero dizer é que o livro não é um compilado de petições, não é um compilado de peças de recurso, não é um compilado de pareceres. É um compilado de artigos que visam trazer o máximo de conteúdo possível para poder tratar a questão da maneira mais isenta possível. O seu artigo, você até comentou já o tema, que é a presunção da inocência, né? Um direito fundamental assegurado na Constituição. Por que você escolheu esse tema e quais aspectos que você aborda de forma específica em relação ao processo judicial sobre o ex-presidente Lula? Eu acho que a questão da presunção de inocência, assim, né, é o valor retor talvez mais importante quando você pensa em processo crime. E quando você conta uma história, né, socialmente, ou ainda que seja de maneira muito efusiva, do ponto de vista midiático, e essa história, essa narrativa, porque nós temos uma narrativa, ela chega ao processo já constituído sem o olhar isento das categorias jurídicas, dos aplicadores do direito, a verdade, ela não é constituída como nós gostaríamos, né? Os juristas pensam intraprocessualmente. Já tem uma verdade que é formada e que está na mídia, na boca das pessoas, já existe todo um contexto, uma afirmação que desconstitui a presunção de inocência, que na verdade a presunção de inocência é a forma mais vulgar que nós temos de se referir à categoria que está na Constituição Federal, que é a presunção de não culpa.
Então a pessoa já é culpabilizada socialmente para quando o juiz, né, quando ele está diante ali dos autos, ele já tem tantas verdades contadas que a própria verdade processual fica prejudicada, e isso não é um vício do magistrado XYZ, é o contexto que nós vivemos e que, evidentemente, a força midiática influencia muito todos os processos dialógicos e, óbvio, o processo jurídico, que né, judicial é dialógico, também é influenciado. Ô Maria, a Operação Lava Jato, ela vem sendo acusada, foi acusada diversas vezes de violar direitos fundamentais dos acusados, especialmente. Quais violações principais que você apontaria? Olha, Heitor, eu acho que essa questão ela foi tão banalizada pelas pessoas que não conhecem e que vão se manifestando de maneira atropelada sobre né, entendimentos jurídicos, que hoje falar que as garantias, né, os direitos e garantias do presidente são desconsiderados, parece que ninguém quer ouvir, porque todo mundo está dizendo isso e as pessoas que estão panfletando pela causa politicamente também usam esse argumento, que normalmente não era um argumento muito acessado nos anos passados. O caso Lula virou um caso jurídico de proporções gigantescas, todo mundo sabe dizer, sem nunca ter ido aos autos. Agora, o que eu posso te dizer é que eu fiz questão de ler para poder fazer o meu capítulo, foi a peça do representante do Ministério Público. Eu li a peça com lupa, li a decisão e li também né, a decisão que, enfim, acaba confirmando a decisão de primeira instância. A impressão com a qual, né, eu saí dessas leituras e que me chamou muita atenção, e isso eu acho que tem que ser registrado, porque eu tenho como provar, é que todos os pés de página que eram abertos na peça, e a peça é que conduz a leitura do processo, porque o Ministério Público chega e propõe, o juiz é inerte, ele não pode a priori montar uma tese, ele recebe a tese. Das 100 e tantas citações, eu não vou me recordar exatamente o número aqui, a maioria era www.uol.com, Folha de São Paulo e delação tal. Notícias que é o que confirma o que eu já intuí. Quando eu vi a peça, é uma peça que tem uma narrativa muito bem estruturada, muito bem concatenada. O discurso, a organização interna do discurso é muito bem feita, ou seja, trata-se de uma pessoa muito competente sob o ponto de vista intelectual, mas textos bem feitos, bem elaborados e muito sofisticados, nós temos na literatura coisa muito melhor. Eu acho que juristas, além de ter um discurso, uma narrativa bem organizada, têm esse comprometimento com a demonstração dos fatos. Demonstração dos fatos não necessariamente é a produção de texto em cima de outros textos que são produzidos sobre outros textos e fatos que não estão ali para que o juiz possa aferir. Esse, para mim, esse é o pano de fundo de toda a forma de desrespeito que aconteceu a direitos nesse processo. A construção da narrativa não escorada em fatos, mas em outras narrativas extra e pré-jurídicas. Por isso que o meu capítulo chamou também verdade processual. Isso entra até um pouco na próxima pergunta que eu tenho aqui separada para você, que são dois aspectos que vêm sendo bastante discutidos ao longo desse processo, que são a espetacularização, numa suposta aliança com setores da imprensa, e o chamado lawfare, que é o uso da legislação para perseguir cidadãos e adversários políticos. Como que você analisa esses dois aspectos dentro desse caso? Bom, se eu for falar como cidadã e pessoa situada politicamente, eu vou sair do propósito da discussão, que é ser jurista e ter escrito um artigo no qual eu primo por essa idoneidade intelectual. Acho que essa questão do lawfare é uma prática nova, uma experiência nova para o direito brasileiro, para a cultura brasileira. Acho que nós não estávamos habituados a esse tipo de entrada jurídica, mas acho que é plausível a tese de que isso aconteça sim, porque de repente, só a título de exemplo, não se sabe por que um processo foi julgado com tanta celeridade quando, na contramão disso, todos os nossos cidadãos brasileiros, eu não estou falando como advogada, como professora de direito, sempre reclamamos da morosidade processual. Né? Nunca um mandado de prisão foi expedido em tão pouco, em horas assim. Né? Nós, pela prática jurídica, nós desconhecemos esse tipo de postura. Bom, se essa é uma postura nova na cultura jurídica brasileira, muito bem, porque todos os cidadãos nós vamos ganhar com isso, né? Que essa bandeira seja desfraudada e que o presidente Lula tenha sido aí, vamos dizer, o inaugurador
desse novo momento da jurídica brasileira, que bom para todos nós. Eu espero só que a coisa não pare no presidente, porque aí vai resvalar na primeira questão que você coloca, na perseguição, usando o aparato jurídico para perseguição política. Isso definitivamente não é isso que o direito se presta. E o que explica, que na sua visão, que mesmo com tantas contradições e, enfim, narrativas de abusos, o processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro, pelo menos por enquanto, tenha sido avalizado pelas principais instâncias do Poder Judiciário, incluindo aí o STF? Bom, o STF não avalizou, o STF mandou executar. Quem realmente entrou no mérito, até por uma questão de distribuição das competências, né, conteudísticas da jurisdição, é a primeira instância e o tribunal que constitui aquela base da Justiça Federal, o TRF. E aí, uma coisa que me incomoda muito é que no discurso inicial do relator e também dos outros, há um elogio muito excessivo ao trabalho do juiz da primeira instância. Essa coisa da espetacularização que você coloca como também uma das bases dessa discussão toda, ela de fato conclama a população a pensar assim. Porque eu não tenho precedente de desembargadores aqui do Tribunal de Justiça elogiando excessivamente tal uma decisão que é corriqueira. O fato do elogio excessivo já mostra que aquele caso é invulgar. Ainda que, não obstante, as pessoas que estão envolvidas naquele caso tecnicamente tentem o tempo todo passar para a população de que é um caso banal, que bandido é tratado assim, que crime é tratado assim no Brasil. Mas aí há toda uma encenação, há toda uma performance que exorbita em muito as práticas jurídicas. Com relação ao Supremo, não houve um enfrentamento, né, da questão da prisão em segunda instância. Eu discordo, não acho que a interpretação ela leve a concluir, porque o Gilmar, inclusive, falou muito bem, o Gilmar é um cara muito privilegiado intelectualmente, né? Ele falou da coisa julgada progressiva, porque não é uma coisa julgada, você transitou para, mas tem recurso, tem embargos de declaração que ainda não foram julgados, tem o STJ, tem o STF, tanto é que o Gilmar está cogitando de outras respostas aí, inclusive pelo próprio Supremo, ele, Gilmar. Então, a questão que aconteceu no Supremo, para mim, e aí nós estamos falando de Supremo, mas não falando de TRF, nem da Justiça do Paraná, porque ali eu poderia dizer que tem um espaço jurídico que tem mais ou menos a mesma jurisprudência, um modo mais ou menos de encaminhar e tal. Nós estamos falando do tribunal último, né? É que a pressão que esses ministros sofrem, particularmente a presidente, não é nada trivial. Então nós estamos diante, com absoluta certeza, do maior caso jurídico e judicial da história do direito brasileiro, e por isso a obra, né, veio a calhar. Você comentou que da sua discordância com relação à prisão após a condenação em segunda instância, Maria. Na sua avaliação, houve um erro, talvez, do Supremo em ter pautado o habeas corpus do Lula, em vez de ter pautado a ação direta de constitucionalidade, que falava sobre essa questão num âmbito mais, mais amplo, né? Nós temos dois vícios no trato da autoridade judicial no Brasil hoje que eles têm que ser debelados na nossa cultura jurídica e social também, no meio dos grupos sociais. Primeiro, de que decisão de ministro, de juiz, não é decisão sagrada. Nós temos que exercer um pouco de iconoclastia e entender como que esses ministros se movem e qual é a carga de responsabilidade que eles têm sobre os ombros de aplicar uma determinada norma, particularmente no que diz respeito à privação de liberdade. Nós não temos a privação da vida, mas nos Estados Unidos seria muito pior. Essa é a primeira questão, né? E a segunda é essa ideia de que a interpretação da lei compete exclusivamente a essas pessoas e só elas podem dizer. Eu sou professora de hermenêutica jurídica, eu discordo radicalmente e não sou eu que estou dizendo que isso pode mudar e que a pauta, na verdade, deveria ser invertida. O Gilmar ontem foi para os meios de comunicação e ele faz isso com muita tranquilidade, com muita habilidade e já disse que discorda. Ele discorda. Mas, por outro lado, a posição da presidente era muito sensível, porque se ela pauta imediatamente essa questão que seria vamos dizer, uma preliminar para o caso do Lula, ela criaria um problema institucional que o Gilmar agora está falando assim, nós precisamos de resolver essa questão para a paz dessa corte, porque agora tem que enfrentar. Eu acho que do seu ponto de vista político foi terrível, mas eu acho que do seu ponto de vista técnico-jurídico, o tribunal tomou uma decisão
E aí eu me lembro da DI 3510, quando o relator fala assim, olha, eu estou julgando sobre vida humana, sobre clonagem, é o que eu tenho a dizer, mas me perdoem os que pensam diferente de mim, mas eu tenho que julgar, o ônus do julgamento é meu. Eu acho que esse ônus agora, Heitor, está nas mãos deles, e não é só da presidente, porque a presidente pôde fazer, ela montou um procedimento de sequência. Agora, né, mais tarde ou menos, o tribunal vai ter que enfrentar. O livro ataca essas questões, esses pormenores do julgamento? Como que é? O livro, na verdade, foi lançado, né, no ano passado. Nós fizemos a versão em português e a versão, assim, o livro se esgotou em uma semana, a primeira tiragem. Então, na época, nós não tínhamos ainda esse material todo, nós não estávamos, assim, no estado da arte do problema. Nós estávamos começando com a peça da época do Ministério Público e as conjecturas do juiz da causa. Nós não tínhamos a quantidade de dados que nós temos hoje, mas já apontávamos para algumas incorreções que já são típicas de uma necessidade de reforma do judiciário brasileiro, do direito brasileiro. Então, nós não temos aí argumentos muito específicos, mas agora, inclusive, com a sua provocação, eu já vou falar para a Vanessa, para o professor lá, uma atualização do segundo volume. Acho que seria muito bem-vindo. Ô Maria, há um propósito claro de fazer chegar esse caso a outros países, primeiramente países de língua espanhola. Isso já tem acontecido? E se tem acontecido, qual tem sido a reação onde o livro tem chegado? Essa questão, o Lula é muito querido internacionalmente, ele tem eu estive na Espanha agora, fizemos o lançamento na Argentina, inclusive o Mujica aparece segurando né, a obra, acho que ele até faz a foto com a obra ainda em português. Não dá para poder você fazer uma análise de conjuntura vinculada a questões de abordagem técnico-jurídicas. A pessoa pode nunca ter lido nada de direito, como uma moça que eu conheci em Portugal, e me pediu poder mandar esse livro para ela, pelo peso simbólico da obra. E óbvio que os textos são mais palatáveis, sim, não chegam a ser textos agradáveis do ponto de vista jornalístico, de informação, mas nós tentamos, assim, burilar para que o texto ficasse menos técnico possível. São acessíveis para o leitor. São acessíveis. Então, o leitor, ele vai ter uma noção de qual é a versão jurídica e também entendendo aquilo que não é propriamente jurídico, mas que o jurídico traz consigo, que são fatos e que são também, né, dados de uma realidade conjuntural. Só retomando, então, vão ser lançadas versões em outros idiomas? Em outros idiomas. Nós queremos fazer em inglês, em francês, em italiano. Já me coloquei à disposição para fazer a tradução para o alemão também, que a gente pode fazer essa versão. O Lula é muito respeitado na Alemanha. Tem uma coisa assim, o Der Spiegel, por exemplo, que é uma revista bem conceituada, sempre fala das questões. Eu não gosto nem de usar essa palavra golpe, eu acho que isso não cabe, nós não temos que nos banalizar usando essa expressão, mas eles usam muito. E acho que a gente tem que fazer chegar, sim, essa história, porque trata-se, né, de um presidente da República que realmente fez algo de Estado social, de esquerda, ou de ideário de esquerda acontecer nesse país, e ele realmente é muito querido, não é uma personalidade qualquer. Maria, já caminhando para o final da nossa entrevista, agora eu queria trazer até um fato político que é desta semana, que é a retirada das mãos do juiz Sérgio Moro de trechos de delatores da Odebrecht relativos à construção da sede do Instituto Lula e também da reforma do sítio em Atibaia. Decisão desta semana da segunda turma do Supremo. É uma vitória de Lula e ela pode abrir caminho para outras que virão? Eu penso que quando o tensionamento social, né? Você tem um esgarçamento da decisão social em virtude desse tensionamento institucional, ele é muito pesado, ele é muito intenso. A tendência, né, dialeticamente, é você partir para o momento seguinte, que é relaxar um pouco mais, afrouxar. Simbolicamente, o Lula foi preso, houve toda uma percepção dessa realidade, e eu acho que agora a tendência é flexibilizar, sim. E acho que não é uma vitória dele, né? Eu não sei se o Lula está preocupado com isso, se ele vive isso, assim, mas é a vitória de uma bandeira que o Lula se tornou um ícone dela, que é da esquerda brasileira, dos setores menos favorecidos e de pessoas que veem nele uma saída, e esse grupo que agora pode ser beneficiado com essa nova postura do judiciário, esse grupo pode repensar determinadas práticas e fazer realmente acontecer diferente. Porque o que se vê no Lula hoje, que é, né, o que a população vê, é assim, olha, ele pode ter, será que ele roubou? Será que o sítio é dele, não é dele? Isso nós nunca vamos saber, porque nós estivemos lá. Mas esse sujeito, ele distribuiu renda, ele trouxe projetos sociais interessantes, ele empoderou mulheres aí com a questão do Bolsa. Essa simbologia, ela tem peso histórico e também conjuntural, que é inegável.
né? O que o direito vai fazer com isso é problema nosso, é problema do direito. E o direito é que tem que resolver, porque quem dá a palavra final, como coisa julgada, é o sistema jurídico. Nós é que temos que correr atrás. Realmente, agora a última pergunta, que esse ano a gente está completando 30 anos da Constituição, Maria. O que o caso Lula deixa na perspectiva, principalmente dos direitos humanos, da consolidação de direitos humanos, enfim, violações, transgressões ou até mesmo a consolidação de direitos humanos? O que esse caso tem nesse marco temporal que é os 30 anos da Constituição? Eu não esperava essa resposta, essa pergunta, Heitor. Eu não vou te responder como professora de direito, não. Vou te responder como cidadã que estudou direito pautada pela situação intocável da conquista da Constituição Democrática de 1988. E não é com a prisão do Lula. Para mim, essa decepção, essa tristeza aconteceu quando eu assisti o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e que foi a primeira vez que eu saí pra rua. Eu nunca fui pra rua, pro movimento, mas naquele dia eu assisti ali na Praça da Estação, e eu chorava, literalmente. Eu estava com um grande amigo meu, ele até se assustou, o Pepe Chaves, que é desembargador aqui do TRT, e eu chorava. O que eu posso te dizer é que, para mim, como uma estudante de direito que acreditava que aquilo era uma espécie de força, né, como uma espécie de esteio inquebrantável, se tornou uma bastilha. Porque a sensação que eu tenho de tudo que eu estudei em Direito Constitucional, em Teoria da Constituição, em Diálogos da Filosofia do Direito com a Constituição, para mim caiu por terra. Eu não acredito mais naquela ideia romântica que nós tivemos de que a Constituição era intocável, porque eu vi que, de repente, tantas práticas foram contra a Constituição de maneira assintosa, descarada, agressiva, e ninguém disse nada. Só tristeza. Maria, obrigado mais uma vez pela presença, pela entrevista conosco, por compartilhar esse momento, né, e também o lançamento desse livro em versão espanhol. Obrigado. Eu que agradeço. Conversamos então com Maria Brochado, professora de Filosofia do Direito da UFMG e uma das autoras do livro Caso Lula, a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil. Livro este que teve, então, recentemente, a versão em espanhol, lançada pela editora Astrea. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.